Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o Life 11, fundo de papel aí, mas bem tiro, porrada e bomba, né? Eu já comentei dele outras vezes, vi que vocês gostaram, então vai ser um fundo que eu devo trazer com certa recorrência aqui no canal para a gente conversar um pouco. Ele acabou de finalizar uma emissão, chegou num PL aí de quase 200 milhões de reais, né? Cresceu bem e esse é um fundo que ele promete entregar rendimentos altíssimos. Vocês vão ver a taxa média da carteira dele, vocês quase caem para trás, né? Você deve pensar assim, meu Deus, que esse fundo não deve ter dentro, né? Mas assim, vamos acompanhando, né? O Urca também, é legal de comentar isso. O Urca também, quando ele surgiu lá atrás, todo mundo olhava pro Urca e falava, meu Deus, o que é isso, né? E aí o fundo foi crescendo, foi diluindo as operações e tal, etc. E ficou um pouco mais tranquilo. Mas de toda forma, fundo high yield no início, assim, pegar ele pequenininho, cara, tem que ter estômago, porque não é fácil, né? Não é fácil. É um nível de risco bem alto e você tem um nível, o risco do fundo que já é inerente ao fundo ultra high yield e os problemas de fundo pequeno, né? Liquidez não muito legal, concentrações e tal. Então, sim, tem que ficar, tem que ficar de olho. De toda forma, ele começa falando um pouco o fundo, quanto é que o fundo distribuiu 1,3% de rendimentos em dezembro. Lembrando, deflação e tal, mas entregou até bem. Ele comenta que está confiante para 2023 e tudo, comenta um comentário macro falando um pouco de incerteza econômico, também alguns pontos sobre o IPCA, dando sinalizações que, na visão deles, o IPCA vai vir mais alto do que a gente está acostumado, né? Então tudo indica que o governo parece que a meta que o Banco Central já não está conseguindo bater, para eles está tudo bem, e é isso aí, vamos baixar a Selic porque precisa de dinheiro, né? Complicado, né? Em vez de ir numa direção de corte de gastos e tal, Estado mais eficiente, mas vocês sabem que é muito pelo contrário, né? Enfim, ele coloca: o cenário desafiador traz grandes oportunidades de alocação de capital com relação ao risco e retorno assimétrico para as nossas estratégias de crédito. Por quê? Porque imagina uma operação desse fundo tem, né? Um loteamento qualquer e tal, que já tem um nível de risco mais elevado, já é uma operação mais elevada por natureza. No cenário bagunçado na economia, quem vai querer uma operação dessa? Então acaba que o fundo vai chegar, operação que tem um risco X e um retorno Y, o que ele faz com o retorno? Ele vira pro cara e fala, cara, eu compro essa operação, mas o retorno tem que ser Y mais tanto. Que no momento, em outro momento de mercado, em outro momento macro, não seria muito aceitável. E nesse caso, o cara precisa, ou ele faz o loteamento dele, ou ele não faz, ele acaba pegando. E aí acaba que fica assim, níveis altíssimos, de taxas altíssimas. É interessante de ver, né? O mercado fica perdendo essa liquidez e aí as empresas como um todo têm que começar a jogar as operações para cima. Isso também reflete lá nos fundos high grade. E eu acho o efeito no fundo high grade muito melhor do que no fundo high yield, porque no fundo high grade, se tinha uma operação que antes saía, sei lá, IPCA mais 6, ela começa a querer sair IPCA mais 7, IPCA mais 7,5, IPCA mais 8, quiçá, né? Chegar nesse patamar. E aí o que acontece? Você tem uma operação super segura com nível de rentabilidade muito bom. Então, assim, o efeito, se no high yield o efeito é pornográfico ao ver taxas elevadíssimas, no high grade eu acho melhor ainda, porque você tem operações maravilhosas com taxas, assim, fora da realidade, né? Enfim, fundo é, 173 milhões de patrimônio no primeiro ano, 750 cotistas, uma base bem pequena, né? Uma base bem pequena. Eu imagino que nos próximos meses vai continuar crescendo cada vez mais, ainda mais se continuar pagando porrada igual está pagando, né? Você sabe que o mercado ele é totalmente ligado a nisso, né? Olha só, aqui no início do ano, 17 cents, é um fundo base 10, 22% analisado, 22, 22, 20, 19, 19, 19, 18, 18,7. Cara, passou pela deflação assim, ó, de boa. Claro, sofreu, né? Saiu de 17 para 13 centavos, 14 centavos. Mas, cara, passou super bem, entregando rendimentos bem elevados. Aqui é um foco maior em loteamento, tem incorporação, tem multipropriedade no meio, então a gente sabe aí, né? Multipropriedade, o setor também é um pouco mais arriscado. E esse fundo,
ao contrário dos outros high yields, né, ele tem uma exposição em CDI bem elevada, né? Ele já nasceu meio que num cenário de Selic um pouco mais alto, ele já aproveitou, já foi surfar a onda. Isso aqui ajuda a manter um nível de pagamento legal. Tem um pouco de GPM também, né? Ele é bem equilibrado entre os três indexadores, né? Se a gente olhar, a maioria dos fundos ou é só IPCA ou só CDI, e quando tem uma mistura dos dois é tipo 60-40 e tal, ninguém tem muito GPM. Agora não, a gente vê um fundo que tem um certo tripé, assim, né? Exposição por tipo de investimento, CRI, True Sale. Expliquei no último vídeo o que é isso, né? Quando não existe nenhuma co-obrigação da cedente com o fundo. Então, resumindo, o cara constrói um prédio, pega o dinheiro e tal, não sei o quê, e aí aqueles contratos que estão lá de financiamentos para bancar o prédio, o loteamento, etc., totalmente do fundo. Se o pessoal não começar a pagar, ó, problemas. O incorporador, né, a empresa que está fazendo, tchau, não tem obrigação nenhuma. Mas em algumas operações, né, tem essa obrigação. Então, se a carteira não está indo muito bem, a empresa tem que bancar essa diferença. E aí isso mostra, né, um nível de risco um pouco mais elevado desse fundo por conta disso. Se nós vamos na região, foco maior na região sul, né, a gente consegue ver. Aí ele traz gráficos de exposição tipo, por vendas, por obras e tal, até que de risco de obra a gente está, de certa forma, ok, né? Abaixo de até 50%, 31% no texto do fundo, mas temos aí uma parte considerável já concluída e outra entre 50% e 100%. Aqui um pouco do histórico do indexador, olha como ele aumentou o CDI, né? Olha que beleza. Isso aqui vai ajudar o fundo a manter um patamar de pagamentos bem elevado aí nesse ano. Aqui, questão dos últimos pagamentos, a média, né, de 14 centavos. Cara, porrada. É porrada mesmo, né? DRE dele, olha a correção monetária, como é que ela veio aqui em novembro, outubro, novembro e dezembro. Olha como é que ela aumentou bem, né? Saiu de 29 mil para 300 mil. E a tendência nos próximos meses é que continue aumentando cada vez mais, né? E aí o resultado do fundo. O número de cotistas teve esse salto por conta da emissão. A gente tem que continuar acompanhando para ver esse crescimento, como é que vai ser e tudo. Ele precisa crescer, né, para diluir esses riscos todos. E olha isso aqui, essa é a parte mais pornográfica do relatório. A carteira do fundo está investida a uma taxa média acima de IPCA mais 13 ou CDI mais 12,5. Ela dependendo dos respectivos indicadores. Cara, olha isso, olha o nível de taxa dessas operações. Vocês acham que o negócio não é bobinho? É pouco risco? É risco pra caramba, mas assim, é isso aí, né? Tem. Ficar esperto. Mas, cara, quem sabe no futuro, depois que se provar, mostrar mais, né? Tem que dar tempo para as coisas, né? Pode ser que o fundo fique um pouco mais tranquilo, né? Pro pessoal aí. Mas aquela coisa, tem muita gente também que não vai estar nem aí. Ah, risco e tal, que se dane. Eu quero dinheiro no bolso. Então, para quem gosta disso. O fundo conseguiu captar bem, captou 65 milhões aí. E já alocaram 47 operações já existentes no fundo ou novas operações. Ele comprou 12 milhões desse CRI Vanveira IPCA mais 12,15, taxas elevadíssimas, hein? E aqui a carteira dele ainda tem concentrações, né? Olha só, Green Portugal 1, Green Portugal 2. Bem alta essa concentração. Esse EMA aqui também, enfim, esse FDIC Residência. Então ele tem uma concentração elevada. Se eu não me engano, esse FDIC Residência está no Urca também. É ele que está no Urca? Cara, agora me apertou se é ele. Mas enfim, vocês conseguem ver aí, né? E aqui as operações não tem muita informação, né? Bem resumido. Tem os códigos aqui que a gente consegue dar uma olhada, mas é resumidão, né? Não tem muita coisa. Aqui um pouco mais e tal. Explicando e tudo mais. E a gente vai acompanhando esse fundo juntos, a gente vai vendo aí esse fundo, os riscos, enfim, vamos acompanhando. Quero apresentar ele para vocês, já fiz outro vídeo, fazendo outro agora para marcar, né? Imagino que agora com essa emissão a liquidez deve ter melhorado alguma coisa, né? Então, para quem se interessar, já deve estar um pouco mais fácil para entrar. Beleza? Então fica aí esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal, dá essa moral. Fui!